Quando o culto é dirigido pelo Espírito Santo, a gente sente, né? A gente sente a presença real do Espírito de Deus nesse lugar. Por isso que aqui dentro você tem liberdade. Eu quero convidar você a estar sentado. Eu vou tentar louvar no louvor. Eu estava muito ruim na minha garganta ontem, tomei um chazinho ali. Mas o Espírito Santo, ele sempre nos incomoda, né? Para louvar o nome santo. Às vezes a gente diz, não vou louvar, mas o Espírito Santo de Deus, ele deseja que nós venhamos louvar ele nessa noite. Glória! Se a minha voz pifar e você continua, é um louvor bastante conhecido, mas eu quero adorar o céu nessa rica oportunidade. Amém? Obrigado, Jesus. Tu és fiel. Bota um pouquinho no céu de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Adore o Senhor nessa noite. Oferece o teu melhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Oh, Jesus. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Louvado, exaltado, agradecido. Não entendo por que me Oh, Espírito. amou. Eu não sou quem deveria ser. És amado, Jesus. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta
igreja abrir a Bíblia Sagrada, 2 de Reis, lá no capítulo 19, vamos ler o versículo 9 e o versículo 35. 2 Reis, capítulo 19, vamos ler o versículo 20 e o 35. Enquanto os irmãos procuram a palavra do Senhor, eu quero convidar os irmãos a entrar no meu canal do YouTube, é Juliana Zamboni com I. Logo mais eu colocarei essa ministração no meu canal do YouTube. Sempre que você precisar ouvir uma palavra, entre ali terá louvor, terá palavra e terá a presença do Senhor. O Senhor falou ontem, fala hoje e continua falando, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Amém? Amém. 2 Reis 19, 20 e 35. Aleluia. Louvado, exaltado é teu nome, Jesus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 e o versículo 35. Todos acharam? Diz assim, ou 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Assim levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos eram cadáveres. Amém? Eu quero falar um pouco nessa noite sobre vencer batalhas impossíveis. Nós vivemos uma vida em que nós sabemos que nós vivemos vencendo batalhas impossíveis. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos escolheu. Porque é Ele quem vence as nossas guerras. Não importa a situação, o problema a qual tu tens enfrentado, que tu tens colocado no altar de oração, o Senhor, Ele ouve e Ele resolve a tua situação. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 27, diz que para o homem é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Quando nós colocamos no altar do Senhor uma petição, um clamor, quando nós apresentamos ao Senhor uma situação difícil para nós, é porque para nós já é impossível. Mas nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, que não existe impossível para Ele. Ele vai entrar com uma providência e vai mudar a nossa situação. Em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 12, a Bíblia diz que Ezequias, ele reina em Judá apenas com seus 25 anos de idade. Reinou 29 anos e fez tudo aquilo que era reto. Ele fez tudo aquilo que era bom. Ele não teve um referencial como Acaz, o seu pai, mas o referencial dele foi o Senhor. Acaz, seu pai, deixou um legado de idolatria, enfraquecido pela opinião e pela submissão assim. Mas Ezequias, ele tinha um coração voltado para Deus. Aquele que tem o coração voltado para Deus, ele não está se preocupando com a geração futura, ele não está se preocupando com a anterior, ele está se preocupando com o que o Senhor quer fazer na sua vida. Ezequias não estava se preocupando se ele vinha de uma linhagem idólatra, ele estava apenas se preocupando em fazer diferente no altar de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele fará uma grande obra em nossas vidas. Mesmo nós tendo um passado difícil, uma família que não buscava o Senhor, mas nós sabemos que o objetivo de Deus é fazer de nós a sua vontade, é sermos vaso, sermos instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Ezequias, ele tinha um coração
mas um coração voltado para a presença de Deus. Em Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, ó filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aquele que tem o coração na presença do Senhor, aleluia, todos os seus caminhos são dirigidos e conduzidos pela presença do Espírito Santo. Ezequias sabia que ele era conduzido pela presença de Deus, não pela sua própria vontade. Assumiu o reinado de Acais, seu pai. Era uma grande responsabilidade que não era dele, mas era da parte do Senhor. Ele sabia que ele precisava apenas arrancar, tirar, lançar fora tudo aquilo que foi colocado que não agradava a Deus. Ele precisava fazer a vontade do Senhor reinar sobre Judá. E para isso, ele tomou uma posição. Quando nós tomamos uma posição na presença do Senhor, o Senhor se alegra de nós, igreja. A posição do rei Ezequias era fazer o coração de Deus se alegrar. Ezequias estava cumprindo o propósito que o Senhor tinha em sua vida. A Bíblia diz que Ezequias tinha o propósito de reformar a aliança com Deus. Ele queria ver Judá orando, ele queria ver Judá buscando, ele queria ver Judá em um novo templo santificado, ele queria ver Judá adorando e glorificando o Senhor, mas ao Senhor certo, ao Deus certo, não ao Deus de Baal, não a deuses que não podem realizar o impossível, mas um Deus que realiza o impossível na vida do ser humano. É esse Deus que Ezequias começa a apresentar a toda Judá. É esse Deus que começa a agir através da sua vida. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, Ezequias, ele traz sacerdote, ele traz levitas, e os leva, os conduzindo até uma praça. E lá ele pede para que eles venham se santificar, mas também para que eles venham santificar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Porque os seus pais, outrora, fizeram tudo o que era mal, tudo o que era errado, mas ali, naquela praça, era um recomeço de prosperidade, era um recomeço de boas notícias. As portas iam se abrir. E se o Senhor fechasse uma porta, o Senhor iria abrir a janela do céu. Ou seja, de uma forma ou outra, o Senhor iria entrar com uma grande providência. Aleluia. Ezequias restaurou os muros de Judá, fez grandes reformas, diz a Bíblia, e através da oração, aleluia, veio o propósito, a vontade de Deus e também a prosperidade. A Bíblia diz que a aliança que Acaz fez com a Síria um dia, através da oração, através do sacrifício, essa aliança foi quebrada. Porque a aliança que estava dentro de Jerusalém não era a aliança com a Síria, mas era a aliança com Deus. E quando nós temos uma aliança com Deus, o Senhor, ele se responsabiliza em nos livrar e nos guardar e realizar a sua vontade. 2 Crônicas 32, 1, a Bíblia diz que Senaqueribe, ele invade Judá. Só que ele se acampa primeiramente, antes de entrar e fazer a bagunça que ele queria fazer. Mas enquanto ele está preparando, enquanto ele está acampando, aleluia, o Senhor começa a trabalhar dentro de Judá. As fontes de água são tampadas, o povo começa a fechar as brechas dos muros, o povo começa a orar, o povo começa a louvar e adorar, porque o inimigo estava do lado de fora. Enquanto o inimigo estava montando o acampamento lá do lado de fora, a igreja estava orando do lado de dentro. A igreja estava clamando do lado de dentro. A igreja estava esperando o livramento do lado de dentro. O profeta Isaías, ele anima Ezequiel dizendo,
Aleluia. Eu ouvi a tua oração. Aleluia. O que tu me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu ouvi e vou entrar com providência. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto o povo busca, enquanto o povo espera, Ezequias ele traz uma palavra no coração da igreja. Porque Deus ele sempre vem com uma palavra em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, em momentos difíceis. Quando você acha que é o fim, o Senhor ele sempre vai trazer uma solução para o teu problema. Pode não dar certo uma situação, mas o Senhor vai entrar com providência de uma outra forma, porque Ele é Deus. Em 2 Crônicas 32, 8, Ezequias, ele traz tranquilidade ao coração daquele povo. Não se preocupem com eles. Com eles está um braço de carne, mas conosco está a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto esses homens estavam crendo e acreditando que Judá, toda Judá seria deles, a destruição vem sobre a vida deles. A Bíblia diz no versículo 35 que naquela mesma noite em que eles estavam acampados, saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil deles, 185 mil deles se levantaram pela manhã cedo, sem vida, porque o Senhor enviou um anjo e o Senhor matou todos. O que ficou para trás foi os pertences deles. O que ficou para trás foi o ouro, a prata que eles carregavam com eles. Mas a vida que eles tinham outrora já não existia, porque eles entraram em território que não era deles. Eles entraram em território que era de Deus. Quando nós entramos em um território de oração, no lugar de oração, no altar de oração, o Senhor sempre vai enviar um anjo com a providência que nós precisamos. Aleluia. Para mostrar para os nossos inimigos que Ele é Deus. Mas Deus de causas impossíveis. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é impossível. Como foi falado aqui nessa noite, o Senhor Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder, a sua presença que opera em nós. Se não for o Espírito Santo em nossas vidas, nós não estaremos aqui nesta noite. Estar aqui nessa noite é dar culto. Estar aqui nessa noite é dar adoração. É agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Aleluia. Não retribuindo, mas fazendo o melhor para Deus. Aleluia. Porque o Senhor sempre vai fazer mais e mais na nossa vida. Glória a Deus. Sempre Ele vai operar mais e mais nas nossas vidas. Então, se você tem saúde nessa noite, agradeça ao Senhor. Agradeça, porque tem muitas pessoas em leite de enfermidade. O resultado do seu exame não é bom, é de morte. Não há mais esperança, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, sempre haverá uma esperança. Aleluia. Porque sabemos que nós servimos um Deus que tem nos preparado a morada celestial. Tudo que você faz aqui, todos os frutos que são gerados através da tua vida, um dia você receberá o resultado disso. Não é em vão. Não é em vão você estar aqui, esse culto de terça-feira, ouvindo essa palavra, palavra de edificação, palavra de transformação, palavra de mudança. Aleluia. Quando o Senhor fala é para mudar, quando Ele fala é para restaurar, porque a palavra do Senhor ela não vem de qualquer forma, ela vem com a direção.
E o Senhor, Ele vem com a direção que você precisa nessa noite. Seja qual for a tua situação, entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho, a tua vida e descansa. Descansar em Deus é continuar louvando, é continuar adorando, é continuar exercendo o talento e o dom que o Senhor colocou nas tuas mãos, sabendo que o amanhã não pertence a ti, mas que o amanhã pertence ao Senhor. E se o amanhã pertence ao Senhor, Ele está cuidando de ti. Aleluia. Ele conhece a tua necessidade e nada vai te faltar, porque a palavra do Senhor nos fala que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Até os nossos ossos o Senhor guarda, não somente os nossos ossos, mas também os órgãos do nosso corpo. Quantos órgãos nós temos no nosso corpo? 78 órgãos. Temos muitos órgãos, mas cada um deles é guardado pelo Senhor. Cada um deles é guardado pela potente mão de Deus. E o Senhor, Ele começa a nos colocar em lugares que Ele quer que nós venhamos estar. Eu sempre falo algo: não se coloque no lugar que o Senhor não quer que você venha estar, mas se coloque no lugar que Deus quer que você esteja, e você vai prosperar. As aflições, as lutas, as dificuldades irão vir, porque o Senhor disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Vocês também irão vencer. Grandes obras o Senhor fez enquanto estava nessa terra, mas maiores ainda os seus servos, os seus discípulos poderão fazer em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele vive, Ele reina e Ele está entre nós. E a sua obra não parou, igreja. A sua obra tem dado continuidade através da presença do seu Espírito Santo, do Consolador que foi nos deixado. E enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo, Ele reinará aqui e nós sentiremos a sua presença. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós vamos subir com a presença de Deus, porque a promessa do Senhor é que nós venhamos cear com Ele e Ele venha cear conosco. Eu quero convidar você a estar de pé. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos, por tudo aquilo que tu tens investido no altar de Deus. Aleluia. Não deixe de investir na presença de Deus. Não deixe de fazer mais para Deus. Aleluia. Não diga que você é incapaz de fazer algo para Deus, mas peça para o Senhor te capacitar. Peça para Ele entrar com providência na tua vida e Ele vai entrar. Aleluia. Eu quero orar para essa irmã que está aqui. Sim, o Senhor tem uma grande